aquilo que eles criam eram sentimentos, eram atitudes, era um viver vão. A palavra vã quer dizer inútil. A palavra vã quer dizer algo que não traz resultado. A palavra vã quer dizer algo vazio. A palavra vã também quer dizer algo que não é verdadeiro. Paulo diz para eles, olha, vocês têm que se converter dessas coisas vazias, dessas coisas inúteis, dessas coisas mentirosas que não trazem solução. É isso que Paulo diz aqui. Eu estou pregando um evangelho para vocês, um evangelho que traz a solução ao ponto que hoje eu estou aqui falando, e esse homem creu e ele foi instantaneamente curado. Agora, trazendo para a nossa vida nos dias de hoje. Quantas coisas vãs também nós colocamos nas nossas vidas? Em atitudes. Quantas coisas vãs, inúteis, vazias, sem propósito, que acreditamos. Eu não passo por baixo de escada, dá azar. Eu não faço determinada coisa, porque isso não convém. E começo a acreditar e a ter superstições em tantas coisas, achando que aquilo traz algum resultado. Eu me lembro, um dos ditos antigos dizia o seguinte: se você recebe alguém que não é bem-vindo na tua casa, coloca uma vassoura de cabeça para baixo atrás da porta que ela vai embora. Quem lembra disso? Ah, não sou só eu que sou das antigas, viu? É uma coisa vã, mas era uma superstição, era uma crendice popular. Só que às vezes nós vivemos também e achamos que essas coisas ainda podemos carregar junto conosco. E muitas vezes, assim como este homem que nasceu aleijado, muitas vezes também nós vivemos de uma forma deficiente. Às vezes porque estamos acreditando e colocando em nossa vida algumas coisas vazias em primeiro lugar, ou crendo em algo vazio, não conseguimos o resultado verdadeiro na nossa vida. Nos tornamos deficientes. Nos tornamos capengas. Não andamos direito, porque estamos acreditando em coisas vãs. Não adianta vir todo domingo, toda quinta-feira, porque eu vou na igreja e pronto, então a minha vida está resolvida. Mas eu saio ali por aquela porta e continuo vivendo a vida do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. Continuo achando que eu sei a solução para os meus problemas, no meu casamento, na minha família, com os meus filhos, no meu trabalho, achando que da forma como eu faço, como sempre fiz, vai dar certo, e continua capenga, continua sem resultado. Aqui Paulo chama a atenção desses homens. Eu preguei um evangelho para que vocês se convertam, larguem estas coisas vazias. E é interessante porque Paulo está falando, e se nós percebermos, Paulo é quem olha para o homem e vê que ele tinha fé para ser o quê? Curado. E o que Paulo estava falando? O que será que Paulo estava falando? Hoje no rádio, inclusive, comentamos sobre isso. Paulo pregava o evangelho verdadeiro. Paulo diz, em Romanos capítulo 1, 16, ele diz que eu não me envergonho do evangelho, porque é o quê? O poder de Deus para aquele que crê. Já botou no telão? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, ele pregava um evangelho e ele não se envergonhava, porque esse evangelho tinha um poder, era poderoso para salvar não só o corpo físico de muitas situações de cura, de libertação, mas também uma vida eterna. Então ele não se envergonhava desse evangelho. Por isso ele também tinha o quê? Intrepidez para pregar. Por isso ele tinha coragem. Coragem. Nessa cidade mesmo aqui. Logo depois o que vai acontecer com Paulo, nessa cidade ele vai ser apedrejado. Porque vão inventar calúnias e difamações sobre ele. E o que Paulo faz depois de ser apedrejado? Ele para de pregar o evangelho? Não, esse negócio não é mais para mim. Olha só, levei pedrada aqui, acolá e tudo que é lugar. Estou todo arrebentado. Ele foi deixado como morto fora da cidade. E ele parou de pregar por causa disso? Não, porque ele sabia que o evangelho, ele não precisava se envergonhar, porque era o poder de Deus para mudar a vida do ser humano. Paulo pregava um evangelho puro, verdadeiro. Então ele não precisava se envergonhar. Ele pregava um evangelho que ele sabia que se o homem cresce nas promessas de Deus, João capítulo 7, fala sobre isso, versículo 38. João 7, 38 diz: se nós crermos, como diz as Escrituras no Senhor Jesus, do nosso interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Paulo sabia que ele podia crer no Senhor Jesus, conforme diz as Escrituras, que ele era o Messias, que ele tinha sido prometido, que a morte dele na cruz do Calvário era expiação pelos pecados de toda a humanidade. Ele cria e sabia que quando Jesus morreu naquela cruz, ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E não só ressuscitou, como abriu um novo e vivo caminho, que fala Hebreus capítulo 10, um novo caminho ao próprio Pai. Ou seja, ele pregava um evangelho de reconciliação, minha, tua, do homem, do ser humano com Deus. Era isto que ele estava falando. Era isto que ele pregava. Um evangelho de promessas, mas não de promessas simplesmente vãs, mas promessas de que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas elas. Então Paulo estava pregando sobre isso. E falava. E disse, então por isso que eu não me envergonho. Porque eu vi um evangelho de poder que havia mudado a própria vida dele, Paulo. Paulo, quem era Paulo? Paulo chamava-se Saulo. E quem era Saulo? Saulo era um dos principais da sinagoga em Jerusalém, que tinha sido treinado, ensinado, preparado aos pés de um dos maiores mestres da lei. E ali, Paulo foi criado, e ele era zeloso pela lei. Ele era zeloso, ao ponto que ele persegue a igreja que recém estava nascendo, quando Jesus já tinha subido aos céus e os discípulos então estavam pregando o evangelho. Paulo persegue a igreja, e num dia com cartas de recomendação dos sacerdotes, junto com soldados, ele está indo a Damasco. E nessa cidade, no caminho para esta cidade, ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus. E Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É tão interessante, um dia podemos trabalhar inclusive nessa afirmativa do Senhor Jesus. Quando te perseguirem, não estão perseguindo a ti, mas estão perseguindo o próprio Senhor Jesus. E ali Paulo, naquele encontro,
deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. E ele fica cego. E ele vai para a cidade de Damasco. Por 3 dias, Deus envia um discípulo a orar por ele e a impor as mãos sobre ele. E ele volta a ver. Então, ele cria no evangelho de poder. Um evangelho não só que nos traz a vida eterna, a salvação, mas um evangelho que também muda hoje, na nossa história, o nosso dia a dia, o meu proceder, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Esse é o evangelho que entrou nas nossas vidas, querido. Nós que roubávamos, nós que mentíamos, nós que enganávamos, nós deixamos de roubar, deixamos de mentir e deixamos de enganar, porque conhecemos o evangelho de poder. Amém? É este que Paulo aqui estava falando, pregando. E aquele homem em Listra, no qual nunca, a palavra diz, nunca tinha andado. Mas com certeza, ele não era cego, ele tinha visto muitas pessoas andarem. Então ele sabia o que era andar. Ele sabia, conhecia, mas nunca tinha experimentado andar pelas próprias pernas. Quando ele ouviu esse evangelho puro, simples, do amor de Deus pela minha vida, pela tua vida, o evangelho que mostra que Deus está e quer estar nas nossas vidas, se importar conosco, para que venhamos a desfrutar dessa vida, como diz Jesus, vida e vida em abundância. Esse amor de Deus que na cruz do Calvário se expressou quando Jesus, antes de ir para a cruz, ali no Getsemane, quando ele orava, e diz que a sua alma estava angustiada, a tal ponto que ele suava sangue. Ele diz para o Pai, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele não põe um ponto final nessa frase ali. Ele põe uma vírgula. Mas não faça a minha vontade, a tua vontade seja feita, Senhor. E ele vai para a cruz e morre, porque a morte dele, o sangue dele, foi para me perdoar, a mim e a ti, e nos reconciliar com Deus, abrir um caminho direto ao trono da graça. Esse é o evangelho que mudou a minha vida, que mudou a vida desse homem, que mudou a tua vida. Por isso, deixe as coisas vãs. Por isso, deixe as coisas vãs. Deixe o pecado, deixe o engano, deixe a mentira, deixe aquelas coisas que te afastam de Deus e que tornam a tua vida capenga. Largue as coisas vãs. Vamos para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é autêntico. Vamos para uma vida com Deus, ainda mais para desfrutarmos tudo isso que Ele tem para nós. Porque esse que prometeu, esse que fala aqui em João, dizendo que quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, e ele está falando aqui é do Espírito Santo, que supre, e se tu observares a palavra ali está no plural, rios, é mais de um. Diz ali que o suprimento de Deus através do Espírito Santo é um rio que irriga o meu casamento, que irriga a minha vida profissional, irriga a minha vida de relações com meus irmãos, irriga a minha vida no ensinar os meus filhos. São vários rios supridos por Deus. Então, se nós crermos, o rio de Deus vai fluir. Ah, pastor, mas tu não sabe o que eu estou passando. Eu estou com essa enfermidade, eu estou com aquilo, eu estou com isso. Querido, creia. Creia. O Anderson, quando falou aqui hoje, ele citou Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. Ele não mudou do dia que tu ouviu o Evangelho. Então, quem é que mudou? Fomos nós. Então, queridos, venhamos nos converter. Venhamos
a crermos, por fé, crermos, porque é através da fé é que nós vamos ser curados. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Amém? O que tu precisa hoje? O que tu queres? Qual é a tua necessidade? Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu quando nós nos reuníssemos no nome dEle, Ele estaria no nosso meio. Então Ele está aqui. O que tu precisa? O que tu precisa? Ah, pastor, eu preciso de uma cura. Aquele que curou no passado é o mesmo que cura hoje. Creia, receba de Deus. E sabe por que Ele faz isso? Sabe por que Ele curou aquele homem? Sabe por que o Evangelho é poder? Sabe por que eu não preciso me envergonhar desse Evangelho de poder? Sabe por que Ele faz tudo isso através de homens e mulheres? Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele te ama. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Ou netos. Tu ama teu filho? Ou tua filha? Ama? Pois Deus te ama. Tu quer o melhor para o teu filho, para a tua filha? Quer? Deus tem o melhor para ti. Tu faz tudo para que o teu filho possa desfrutar do melhor? Melhor escola, melhor qualidade de vida, melhor educação, melhor saúde? Claro que sim. Deus quer o melhor para ti e Ele tem o melhor. Mas aquilo que nós não conseguimos, com coisas vãs, coisas vazias, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? De tudo quanto nós pedimos ou pensamos, por causa do poder dEle que opera em nós. Deus nos ama. Ele morreu para que nós tivéssemos esse acesso a Deus, a reconciliação. Então, nessa noite, Deus quer mudar ainda mais as nossas vidas, para que a gente deixe de coisas vãs, coisas bobas às vezes. Ah, pastor, mas eu acho que não é assim, que é assado. Querido, seja simples com Deus. O Evangelho é simples. Deus te ama. Jesus morreu por ti. E o caminho está aberto para tu chegares no trono da graça. Tenha intrepidez, fala Hebreus. Intrepidez para chegar no trono da graça. Para alcançar a bênção de Deus. Ele quer te abençoar nessa noite. Amém? Amém? Creia. Deus tem mais para nós. Para mim e para ti. Deixe de crer. Ah, eu sei que se eu fizer assim, que eu faço assado, se eu fizer isso. Creia numa coisa. Jesus mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele falou isso. As coisas nesse mundo mudam, mas Jesus não mudou. Ele continua vivo, Ele está aqui, Ele é fiel para cumprir e Ele te ama. Amém? Baixe tua cabeça. Aleluia. Comece a colocar diante de Deus a tua necessidade. Comece a colocar diante de Deus, dizendo que tu crê. Crê nas promessas. Diga: eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio que tu tem o melhor para mim. Eu creio que tu me ama.
Eu creio que tu morreu por mim naquela cruz. Eu creio que tu assumiu os meus pecados ali. E através da tua morte, eu fui completamente perdoado. Diga isso. Se tu tem cometido algum pecado, a Bíblia diz: não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus. E nada que tenhamos feito que Deus não nos perdoe, não possa nos perdoar. Mas não te afaste de Deus. Não fique longe de Deus. Peça perdão e te aproxime dEle. Porque Ele tem mais para ti nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Coloca diante de Deus tua necessidade. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem